Marcos, capítulo 1, a partir do verso 40. Fala assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele ficou purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Amém? Pode curvar sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela sua misericórdia sobre nós. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nessa reunião. E o nosso clamor é que o teu Santo Espírito venha sobre nós agora, que a sua palavra, Deus, possa encontrar espaço nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa daí não foi a primeira vez, não vai ser a primeira vez que você vai ler nos evangelhos, que Jesus, depois de curar alguém, depois de operar um milagre de cura sobre a vida de alguém, ele pede para que esse indivíduo não saia espalhando a notícia, não saia contando a respeito daquilo que havia sido feito. E essa atitude do Senhor, ela aparenta não ser tão comum, ou mesmo ser normal, estando diante de alguém que tem tanta capacidade quanto Jesus de cura. Então, o que seria talvez normal? Alguém com a capacidade de cura de Jesus gostar ou querer que muitas pessoas viessem até ele para serem curadas. Inclusive, no capítulo 7 de João, nós temos alguém que fala isso para Jesus, os próprios irmãos dele. Em João 7, a partir do verso 3, está acontecendo um momento que eles estão indo para uma festa dos tabernáculos, subindo a Jerusalém para uma festa dos tabernáculos, e os irmãos dele, no verso 4, João 7, 4, vão dizer: ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os próprios irmãos criam nele. Então você percebe que até alguns indivíduos, como aqui no caso, os da própria família de Jesus, vão dizer: olha, ninguém que faz os milagres que você faz, ninguém que opera de forma milagrosa como você opera, quer ficar em segredo. Então, mostre-se ao mundo, revele-se. Mas e você vai ler várias vezes Jesus tomando essa atitude: olha, não saia por aí espalhando, falando sobre o que aconteceu. Na verdade, no verso 44 lá de Marcos 1, onde nós lemos, o Senhor faz uma severa advertência ao homem que foi curado, dizendo: você não pode sair por aí falando a respeito do que aconteceu, mas vai lá, mostre-se ao sacerdote e faça os sacrifícios necessários, estipulados por Moisés, para que você se torne um testemunho. E aí, que sacrifícios eram esses, E por que Jesus, nesse caso aqui, e certamente em vários outros casos aí na Escritura, tinha essa atitude, de falar para o curado, falar para aquele que foi restaurado, não sair espalhando a notícia. E nesse caso aqui específico de Marcos 1, o ato do homem de sair espalhando, ele não obedeceu claramente a ordem, inclusive o texto no verso 45 começa: porém, o homem sai espalhando a notícia, sai falando a respeito do que havia sido feito, de forma que ficou complicado para Jesus entrar em várias cidades. Então, a oferta que Jesus pede para esse homem fazer, estipulada por Moisés, está no livro de Números, nos capítulos 13 e 14. São 2 capítulos bem longos lá, e a oferta, todo o sacrifício que deveria ser feito após a purificação da lepra, era
uma cerimônia bem longa. Mas ali nos capítulos 13 e 14, você vai ler principalmente o início dessa cerimônia. Então, alguém que tinha lepra, e você vai se lembrar, lepra na Bíblia tipifica o pecado, ela é uma figura do pecado. Então, você vai imaginar alguém que foi curado da lepra, vai se apresentar ao sacerdote, vai se mostrar ao sacerdote e confirmar que o indivíduo tinha sido de fato limpo, o que era o caso daquele homem. Ele deveria começar então o procedimento ali das ofertas. E o início desse procedimento era que esse homem agora curado, esse indivíduo agora curado e o sacerdote iriam para fora do arraial com 2 pássaros, 2 aves que tinham que ser iguais. Então eles iam pegar esses pássaros iguais, iam para fora do arraial, até um lugar onde tinha água corrente, eles levavam outros elementos, e ali um dos pássaros seria morto, eles iam matar um dos pássaros, o sangue desse pássaro morto ia ser aspergido sobre o homem, sobre o indivíduo curado, o pássaro vivo ia ser mergulhado no sangue do pássaro que havia morrido, e depois o pássaro vivo ia ser libertado. Esse é o início do procedimento. Depois haviam sacrifícios e tal a serem feitos. E se nós formos em Hebreus 10:1, você vai ler lá que toda a lei ela é uma sombra dos bens futuros. Ou seja, toda a lei ela aponta para os bens futuros. Ela é, na verdade, ela não é a realidade das coisas, mas ela está indicando a realidade das coisas. E quando você olha para esse início do sacrifício, da cura da lepra, você vai ver o quê? Você está levando ali 2 elementos, 2 pássaros iguais. E Cristo se fez igual a nós, certo? Um pássaro morre, Cristo morreu por nós. O sangue do pássaro morto é aspergido sobre o homem, mas o pássaro vivo é mergulhado no sangue do pássaro morto. E depois de mergulhado no sangue, ele é libertado. Nós, depois de sermos banhados pelo sangue de Jesus, fomos libertados. Então você começa a olhar o que está acontecendo, e não era um simples, não era só um ritual qualquer, é uma coisa que está apontando, mostrando o que iria acontecer com o próprio Jesus depois. É óbvio, Jesus curou aquele homem, e ainda aqui ele ainda ia morrer e ressuscitar, ou seja, ainda iria inaugurar um novo tempo da graça. Mas então ali naquele momento você tem que cumprir a lei. E se você volta ao verso 44, ele vai dizer: vai lá, se apresenta o sacerdote, faça os sacrifícios que Moisés ordenou. E aí tem um motivo pelo qual ele pediu isso: para que sirva de testemunho. Ou seja, você não vai sair anunciando, falando o que aconteceu. Primeiro você vai lá fazer o procedimento que precisa ser feito, para que você sirva de testemunho do que aconteceu. E é aqui a grande coisa, porque o homem não faz isso. Ele sai de lá, e o texto nos leva a entender isso. Justamente pela palavra que tem ali, porém, ou seja, essa conjunção adversativa dá uma ideia de que ele não fez o que Jesus disse. Porém, o homem foi lá e saiu falando tudo o que tinha acontecido. Ou seja, dá a entender que ele só saiu fazendo uma propaganda a respeito de Jesus. Eu encontrei um homem, eu era leproso, eu encontrei um homem e ele pôs a mão sobre mim e eu fui curado. Então você que está aí cego, você que está aí coxo, você que está aí com algum problema, você pode ir lá nesse homem, olha, vai pôr a mão sobre você e você vai ser curado também. Ou seja, ele começou a sair fazendo propaganda daquilo que tinha sido feito sobre ele e por ele. E é aqui que está a grande questão. E aqui que vem a ideia daquilo que a gente precisa conversar um pouco sobre hoje. Porque Jesus, ele não pode ser anunciado, o Evangelho não pode ser anunciado por propaganda. Nós não podemos falar do Evangelho por propaganda, como se nós estivéssemos por algum motivo vendendo um produto, entregando um produto. Cristo não pode ser apresentado aos homens como um produto, como um meio para resolver os nossos problemas. Olha, encontrei um homem, e aí você está com um problema financeiro, problema no casamento, está com alguma situação, ele pode resolver os seus problemas, venha para Jesus. Nós não podemos vender o Evangelho dessa forma, nós não podemos fazer propaganda do Senhor, propaganda como se ele fosse um produto
a ser usado e que pode ou não dar certo. Você pode vir para Jesus, ele tem poder, mas não é uma garantia, mas ele vai fazer algo por você. Essa não é a ideia do Evangelho, fazê-lo como um produto, vendê-lo como um produto, mas a ideia, e é o que Jesus disse a ele, você precisa se tornar testemunha. Nós não fazemos do Evangelho um produto que fazemos a propaganda dele, mas o Evangelho precisa ser transmitido das nossas vidas, pelas nossas vidas, por propagação, que é completamente diferente de propaganda. A ideia de propagar algo é a ideia de que você, por onde você passar, por onde você for, você está expressando as características daquilo que está nato ou que está em você. É diferente, completamente diferente de fazer uma propaganda de algo. Eu posso fazer propaganda de algo que eu nem uso, na verdade. É apenas para vender um produto. Mas quando você trabalha com propagação do Evangelho, quando você trabalha com isso, você experimentou aquilo, e por onde você passa, você derrama essa essência. Amém? Consegue entender a diferença? C.S. Lewis escreve um livro um pouquinho difícil de ser lido, A Abolição do Homem, e nesse livro, falando a respeito do processo educacional, ele fala assim, que a educação antiga, ela era por propagação. A educação nos moldes antigos era por propagação, e a educação nos moldes atuais é por propaganda. E ele estava, naquela época, já fazendo uma crítica ao processo educacional que ele presenciou. Né? Então, você imagina nos dias de hoje. Então, o que ele estava querendo dizer? A educação antiga, ela era por experiência. Então, você vivia aquilo e transmitia aquilo. A educação atual é por propaganda. Muitas vezes você nem vive aquilo, mas você está vendendo aquele negócio como algo que pode ou não dar certo. Então, essa é a proposta. O Evangelho não pode ser anunciado por nós como propaganda. Cristo não tem propagandistas em sua igreja. Ele tem discípulos em sua igreja. Amém? E esses discípulos não vão falar do Evangelho como quem vende algo, mas eles vão manifestar o Evangelho, manifestar as verdades do Evangelho. É completamente diferente essa ideia. Agora vai comigo aí para Atos, capítulo 1, a partir do verso 4. Atos, capítulo 1, a partir do verso 4. Porque agora, nós temos a ocasião de que Jesus ia ser assunto aos céus, ou seja, ele ia voltar ao céu. Depois de 40 dias com seus discípulos, ele vai dar instrução agora para aqueles homens. E ele vai dizer, verso 4, Atos capítulo 1, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois Jesus batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Vamos focar no verso 8, que já foi até lido aqui hoje. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. O que ele está, essa palavra, o que significa isso? Uma testemunha, em primeiro lugar, é o ponto óbvio do que é ser uma testemunha. É narrar os fatos que foram vividos. Então, aqueles homens tinham condição de narrar fatos que eles viveram.
eu e você também temos condição de narrar fatos que vivemos com o Evangelho, por causa do Evangelho. Mas mais do que isso, testemunhas vão falar do seu envolvimento. Olha, eu não só presenciei fatos, eu me envolvi com aquilo, o que é completamente diferente de uma testemunha comum que a gente está acostumado. Aconteceu um acidente, eu testemunhei, eu vi acontecendo. Não, mais do que vi, eu estava no meio, eu me envolvi com aquilo. E outra coisa, a testemunha ainda fala da transformação que ela sofreu. Então, não é só falar a respeito do Senhor, mas é falar do quanto eu me envolvi com o Senhor e o que o Senhor fez sobre mim. Essa é a ideia básica a respeito de uma testemunha. Agora, se nós focarmos em alguns versículos aí de Atos, capítulo 1, nós vamos poder enxergar o que aquele homem, o que aquele leproso deixou de se tornar. E o que nós precisamos ter em mente para sempre sermos testemunhas de Jesus. Volto mais uma vez aí no verso 8 de Atos 1. Porque a primeira coisa, a primeira característica que vai ser importante para nós a respeito de testemunharmos o Evangelho é agindo sobre o poder do Espírito Santo. Está lá no verso 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aqui, o Espírito Santo sobre os homens, fala a respeito da capacitação que vem sobre os homens para o serviço do ministério. Então, o serviço do ministério não é uma coisa para líderes, pastores, essas pessoas que estão à frente de algo. O serviço do ministério é uma coisa para a igreja. Então, se você é a igreja, você então está incluído nisso. Você e eu, nós trabalhamos e o nosso serviço é um serviço de ministério ao Senhor, aquilo que nós fazemos em nome do Senhor. E o Espírito de Deus vem sobre nós para nos capacitar a executar essa missão, para executar aquilo que nós temos para fazer. E isso é independente das nossas habilidades e capacidades. Porque você vai ver, se você for parar para prestar atenção, Jesus está falando com esses discípulos e aqueles eram homens que tinham muita experiência. Vamos parar para pensar a respeito da história desses homens. Primeiro, eles viram Jesus fazer os milagres. Então, imagine, por exemplo, lá no milagre, quando Jesus multiplica os pães. Eles não só viram Jesus multiplicar os pães, eles comeram dos pães multiplicados. Eles viram quantos cegos abrir os olhos, quantos coxos andarem. No final do Evangelho de João, nós lemos que se tudo fosse escrito, nem os livros do mundo dariam para relatar o que Cristo fez. Ou seja, ele está dizendo que Cristo fez muitos outros milagres. E aqueles homens presenciaram os milagres. Depois, olha a experiência desses homens. Depois, em Mateus capítulo 10... Jesus vai enviar os discípulos, ele começa então a enviar esses homens, vocês vão pelas cidades e vão falar da verdade, vão curar os enfermos, vão expulsar os demônios, e os discípulos vão. Depois eles voltam, todos felizes. Olha, aconteceu mesmo, a gente chegava lá e impunha a mão, os demônios nos submetiam em teu nome, a gente impunha a mão e os enfermos eram curados. Então, eles não só viram muitos milagres, como foram tremendamente usados. Então, em Atos capítulo 1, Jesus está diante de homens experimentados, eles têm experiência, eles sabem como fazer. O que eles não têm é o Espírito Santo. E aí não dá para agir. Ou seja, apesar da tua experiência. Então a pergunta não é quantos anos de igreja você tem. A pergunta não é, sei lá, quantas vezes você já fez, quantas coisas pela igreja. Não, a pergunta não é essa, a pergunta é, você tem o Espírito de Deus sobre você? Essa é a pergunta mais importante. Porque você e eu, podemos ter muita experiência com muita coisa, mas se não tiver o Espírito de Deus sobre nós, nós não temos condição então de testemunhar o Evangelho. Então a grande questão não é desde quanto tempo eu sou crente. A grande questão é, o Espírito de Deus está sobre mim? Leonard Ravenhill vai dizer, com tudo o que você possui, adquira unção. Ou seja, apesar de tudo o que você tem,
Não interessa a sua habilidade, não interessa a sua capacidade, a sua história, quanto tempo de crente você tem. Essas coisas são muito importantes, mas superior a elas, você tem o Espírito, você tem unção do Espírito Santo sobre você, ele está sobre você, o poder dele se manifesta através de você. Essa é a pergunta. Jesus saiu com aqueles homens, e se fosse falar de gente experimentada, eles eram extremamente experimentados. Mas ele vai dizer: não saiam dessa cidade, não arredem o pé daqui, enquanto sobre vocês não vier o poder do Espírito Santo. Você consegue me entender? Então, eu quero fazer das palavras do Ravenhill as minhas aqui. Com tudo que nós temos, com todo o tempo que você tem de crente, e eu também, com todas as experiências que nós temos, nós precisamos do poder do Espírito de Deus sobre nós. É isso que vai mudar as coisas, é isso que vai mudar as realidades. Não interessa o quão bom é o nosso culto, ou quão boas são as ações que fazemos em outras nações, ou em outros lugares do Brasil. Isso tudo é muito maravilhoso, mas há unção em nós. Porque se não houver unção em nós, se não houver o poder do Espírito sobre nós, então todas essas coisas vão ser ações que qualquer empresa ou que qualquer coisa de filantropia podia fazer. Nós precisamos do Espírito de Deus sobre nós. E essa é uma busca contínua, todos os dias. Nós precisamos buscar dele mais e mais e mais e sempre mais. Amém? Essa palavra, poder, aí no original é dunamis, e a primeira coisa relacionada a essa palavra é que ela é o poder que reside em algo, em virtude da sua natureza. É quando você olha para alguma coisa e sabe que aquilo, pela natureza que tem, é perigosa, certo? Por exemplo, uma dinamite, se isso aqui fosse dinamite, você sabe que é perigoso, pode ser tratado, transportado de qualquer jeito, dinamite. Você acha isso em qualquer lugar? Não, porque é uma coisa perigosa, pela natureza que contém, pela capacidade que contém, devido à natureza. Amém? Eu e você, cheios do Espírito Santo, somos dessa maneira, gente perigosa. Amém? Cheia do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo é perigosa. Porque há um poder contido em nós, não nosso, não de nós, não para nós, mas há um poder contido em nós. Outra coisa, a palavra fala, poder que reside em algo, em virtude da sua natureza. Eu não sei a sua, mas a minha natureza não presta. Então esse poder não é devido à minha natureza, mas quando lá eu aceitei Jesus, quando o sangue de Jesus veio sobre mim, esse Espírito vem sobre nós, e ele nos dá a condição de expressar o caráter de Cristo. Então, gente cheia do Espírito Santo, manifesta o caráter de Jesus. E qual é o caráter de Jesus? Aí você vai lá em Gálatas capítulo 5, você vai ler a respeito do fruto do Espírito, e ele tem vários gomos, várias partes: amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio, aleluia, domínio próprio, não é? Essas coisas são o caráter de Jesus, são aquilo que em João 15 ele vai dizer: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim nada vocês podem fazer. Ali ele está falando de frutos, e esse fruto que nós vamos dar é a manifestação do próprio caráter dele. Então, em Jesus, nós vamos ter condição de expressar isso com o poder do Espírito Santo sobre nós. Nós temos condição de expressar uma nova natureza. Essa palavra poder ainda quer dizer poder para realizar milagres, poder moral, poder da excelência da alma, poder de influência. Todas essas coisas estão à nossa disposição, desde que a gente esteja cheio do Espírito Santo. Então, discípulos são pessoas cheias do Espírito Santo. Não são propagandistas, mas gente que se submete à palavra e se submete a esse poder aqui. Amém? Segundo lugar, segunda característica de um discípulo de Jesus, segunda característica de alguém que é uma testemunha de Jesus,
essa pessoa tem responsabilidade pela palavra e pela verdade que carrega, uma responsabilidade de ser uma testemunha. Então, nós temos um poder sobre nós e, em segundo lugar, uma responsabilidade. No mesmo verso de Atos 1, no verso 8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade não diz respeito somente a nós. Esse poder do Espírito não diz respeito somente a mim. Eu não posso querer experimentar de Deus para resolver ou para ter algo para mim. Esse comportamento, irmãos, de experimentar a Deus para ter algo para mim, é o mesmo comportamento de Babel, lá da Torre de Babel. Você vai se lembrar, vamos nos unir, vamos fazer os nossos tijolos, vamos construir algo para tocarmos o céu e o nosso nome ser engrandecido. Por que queremos tocar o céu? Para conseguir algo para nós. Olha o perigo disso, vamos nos unir aqui como igreja. Para quê? Para clamarmos ao céu. Para quê? Para conseguirmos algo para nós. Não pode ser assim. É óbvio que o Senhor fará algo por nós, mas ainda que Ele não faça, continuamos testemunhando a respeito do Evangelho de Jesus. E continuamos amando ao Senhor. Esse é o nosso desafio. Nós não podemos nos aproximar de Jesus tão somente porque queremos algo dele. Nós o queremos. E aí, infelizmente, você vai se lembrar lá dos 10 leprosos? Quantos foram curados? Os 10. Mas quantos voltaram? Um voltou e entendeu, tem um negócio muito maior do que a cura. E esse negócio está naquele homem. É muito maior do que a cura. A cura da lepra já foi muito maravilhoso, mas tem uma coisa muito maior naquele homem. Então eu volto. E ele voltou e foi salvo. Tem uma coisa muito maior do que as nossas necessidades. E é uma pergunta que nós sempre precisamos responder. E se Jesus não curar? E se Ele não te der a bênção financeira? E se Ele não fizer? Será que nós vamos nos manter da mesma maneira fiéis? Mesmo que Ele não faça? Entendendo que não é a respeito do que Ele faz por nós, mas do que já fez por nós? Será que nós vamos ser assim? Então, isso é importante de pensarmos. Nós temos uma responsabilidade com essa mensagem. A mensagem, inclusive, ela precisa alcançar as pessoas das quais nós nem gostamos, muitas vezes. Você vai ver que ele falou, vocês vão ministrar essa mensagem, Jerusalém, Judéia, Samaria. Em João 4,9, você vai ver Jesus falando lá no caso da mulher samaritana, os judeus não se davam com os samaritanos. É gente que eles não sentavam nem para comer. Então é como se Jesus estivesse falando, olha, vocês vão precisar ministrar essa palavra, esse evangelho em toda Jerusalém, em toda a Judéia e até para a galera, até para os samaritanos, gente. Tem que ir lá. Sei que vocês não gostam deles, mas você tem que ir lá falar do evangelho até para quem você não gosta. Porque não diz respeito a mim, diz respeito ao reino de Deus. Então, testemunhas têm essa responsabilidade. É óbvio, Deus tem bênçãos sobre as nossas vidas. O nosso clamor é para que essas bênçãos aconteçam. Mas apesar delas, nós sabemos que temos uma responsabilidade com o Senhor. Amém? Outra coisa, a respeito desse segundo ponto, dessa responsabilidade. Se você for lá, Atos 1, no verso 10, vai dizer que eles ficaram com os olhos fixos para o céu, vendo Jesus subir. E aí os 2 anjos aparecem e vão falar, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, Ele vai voltar. Então, tipo assim, vão fazer o que vocês precisam fazer. E esse talvez é um dos nossos problemas, e uma coisa que a gente precisa sempre prestar atenção. Nós não fomos chamados para ficar com os olhos presos no céu
apenas. Como quem fica assim, vamos lá, olha lá, vai abrir. Agora ele vem. E aí, enquanto a gente está olhando para o céu, preocupado em que momento ele vai vir, em que momento ele não vai vir, a terra está uma bagunça. Não, é que os anjos disseram, não fica olhando aí para cima não, ele vai voltar. Amém? Não adianta eu perguntar quem quer que Jesus volte. Quem quer que Jesus volte? Todo mundo quer que Jesus volte. A grande pergunta é, queremos por conveniência, porque a gente não aguenta mais esse mundo, ou por cumprimento da Escritura? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. E nós precisamos querer que Jesus volte para o cumprimento da Escritura. Mas enquanto isso não acontece, é um olho lá e o outro no que está acontecendo na terra. Entende? Porque nós temos uma missão a fazer. Tem gente que precisa ser restaurada, gente que precisa receber dessa mensagem. Então, enquanto o céu não se rasga, nosso olhar é para a terra, para a missão que precisa ser feita por nós. Em Mateus, no capítulo 24, onde o Senhor inclusive está falando sobre essas questões relacionadas ao tempo do fim, nós vamos ler lá, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. O que está dizendo? Eu dei um trabalho para o servo. Quando eu voltar, eu quero encontrá-lo trabalhando, fazendo o que eu mandei fazer. E não lá, olhando se eu estou chegando ou não, trabalhando. Essa é uma outra responsabilidade nossa, os olhos na terra, para o que está acontecendo. Os olhos, obviamente, o coração e a mente, atentos ao que está acontecendo em todo o mundo, atentos aos sinais da vinda do Senhor, mas trabalhando para que Ele volte. Amém? Essa é uma responsabilidade nossa, como comunidade. E em terceiro lugar, nós precisamos construir uma comunidade de testemunhas. Uma testemunha é uma coisa muito importante. Ser uma testemunha é muito importante, mas uma comunidade de testemunhas é muito mais poderoso. E é isso que nós somos. Uma crescente, ninguém fez DNA, uma crescente comunidade de discípulos, conviver santo, que se reúne nas casas, mas uma crescente comunidade de discípulos, gente que vai testemunhar a respeito de Jesus. E uma das características de uma comunidade, desse povo, que se reúne em nome de Jesus, e que são testemunhas do Senhor, é a unidade de coração e propósito. Nós não temos que estar aqui, nós não estamos falando de unicidade. Unicidade é quando você põe todo mundo no mesmo balaio, amassa e faz uma coisa só. Certo? Não é disso que nós estamos falando. Unicidade, nós nunca vamos conseguir em nosso meio. Todo mundo pensar a mesma coisa, do mesmo jeito. Não tem como. Às vezes e por vários motivos, nós enxergamos a vida de maneiras diferentes, porque vivemos em circunstâncias diferentes. Mas se houver em nós unidade de coração e propósito, ninguém pode nos parar. Ninguém vai nos parar. Então, por tudo que há de mais sagrado nesse mundo, abra o teu coração com alguém nesse lugar. Conecte-se a pessoas para as quais você vai poder ser uma bênção e as quais serão uma bênção na sua vida. Permita que essas pessoas enxerguem o seu coração e veja o coração delas também. Conheça o coração delas, mas também deixe ser conhecido, porque isso vai fazer com que a gente ande alinhado, ainda que a gente não concorde com tudo, mas que a gente consiga andar alinhado. Por quê? Porque temos os corações uns dos outros. Isso não é utopia, irmãos. Isso não é utopia. Depende de nós. Depende de abrirmos os nossos corações e nos submetermos à verdade do Evangelho. Atos 4:32, a comunidade estava toda reunida e eles tinham um coração, uma mente. Eles estavam, por mais óbvio que eles pensavam diferente uns dos outros, mas eles estavam unidos
de propósito. O propósito era muito maior do que aquilo que eles achavam, muito superior àquilo que eles tinham dentro deles. Por isso eles conseguiam, mesmo óbvio, sendo pessoas diferentes, se unir e trabalhar em direção àquilo que é mais importante, que é anunciar o Evangelho, sermos testemunhas do Evangelho. Outra coisa que era muito característico da comunidade, Atos 4:34, a generosidade daquele povo. Eles eram generosos, tudo o que eles tinham, eles compartilhavam, de modo que não havia entre eles necessitado algum. É uma outra característica de uma comunidade que se reúne em nome de Jesus. Outra característica, experimentavam o poder da oração conjunta. Você vai ler isso em Atos 12:5. Aqueles irmãos estavam lá e eles experimentavam o poder de orar juntos. Olha lá, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Esse é um versículo onde nós vemos que os irmãos estavam orando juntos. E o quanto isso é importante. Então agora eu não quero dar um rala. Tem que vir na vigília. Não. Eu quero clamar a você, por favor, venha à vigília. De coração, eu não estou dando rala. Eu estou dizendo, é importantíssimo que oremos juntos. É importantíssimo, nem que você venha ficar 5 minutos. Ela começa às 9. 9:05 você vai embora, não tem problema. Mas venha, a gente precisa orar junto. Precisamos estar em unidade. Nós precisamos fazer desses momentos de oração conjunta, momentos preciosos diante do Senhor. Tem coisas que o Senhor vai revelar lá no seu quarto, para você, sozinho, lá na sua casa, para você, em oração, amém. Mas tem coisas que Ele revela, em conjunto, que Ele faz, em conjunto. O Espírito desceu, quando eles estavam todos reunidos, no mesmo lugar, em oração conjunta, amém? Tem algo nisso. E outra coisa, eles eram cooperadores, e não espectadores do que estava acontecendo. Em Atos capítulo 6, você vai ver o momento da instituição dos diáconos. É quando o pessoal chega e fala, olha, está dando ruim aí, as ofertas, tem viúva que está recebendo, tem viúva que não está recebendo, e os apóstolos vão falar, beleza, nós vamos cuidar da oração e da palavra. Vocês vão escolher homens fiéis, cheios do Espírito Santo, capacitados, e esses homens vão servir as mesas. E aí você vai ver ali o momento da instituição dos diáconos. Mas o importante aqui é que, presta atenção, eles chegam com um problema. E o que os apóstolos falam? Legal, você vai lá resolver o problema. Sabe o que a gente entende disso? Que Deus dá a vassoura para quem está vendo a sujeira. Olha que bênção, não é legal? Então você tem uma crítica aí para fazer? Ótimo, faça. Mas por que você não faz? Por que você não se posiciona com uma vassoura para limpar essa sujeira? Trazer problema é fácil, né? Agora toma cuidado com... Você vai chegar no seu líder e dizer, olha, podia ser assim, né? Os líderes vão fazer, ótimo, faz você. Olha que bonito, né? Vai lá e faz. Legal, porque a vassoura tem que estar na mão de quem está vendo a sujeira. Nós somos ou não uma comunidade de discípulos? Não é? Então é isso. Não é espectador, mas é alguém que faz. Alguém que se levanta e que, peraí, eu estou vendo o problema. Quem sabe eu não tenho a solução para isso. Quem sabe eu não tenho uma ideia. Quem sabe Deus vai falar contigo e não comigo. Ou não com o líder para resolver o problema. Deus vai falar contigo. Posicione-se como cooperador e não espectador do culto, mas um cooperador. Quando o momento de adoração está acontecendo, não é com eles aqui, é conosco. É um povo adorando a Deus, cooperadores, e não espectadores do que está acontecendo. Isso é uma característica de gente que é discípulo, de gente que se posiciona como testemunha de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé? Eu queria que nesse momento nós orássemos ao Senhor, que você se posicionasse para orar ao Senhor.
E talvez você está hoje como aquele leproso estava, precisando de alguma coisa. Aquele homem precisava de uma cura no corpo. Talvez você precise, literalmente, de uma cura no seu corpo. Talvez uma cura na sua alma. Talvez a sua situação financeira não está legal. Eu não sei do que você precisa. Eu sei que você pode alcançar isso que você precisa. E de todo o coração eu quero que você alcance isso que você precisa. Mas eu quero que todos nós, ao sairmos por aquelas portas, nós não sairemos daqui como aquele leproso saiu diante de Jesus. Um propagandista, mas uma testemunha do Evangelho. Então você pode começar a orar. Talvez você nunca foi visitado pelo Espírito Santo, ou talvez já foi, mas quer receber e precisa receber algo novo da parte do Senhor. Que Ele venha sobre nós. Que o Senhor venha com o seu Espírito sobre nós agora, nesse lugar. Que as nossas bocas sejam abertas em novas línguas. Que o Senhor Deus dê a capacidade de visão. Abra a boca dos profetas nesse lugar. Mas não encontre aqui, Jesus, propagandistas. Não encontre aqui aproveitadores, mas encontre discípulos, testemunhas. Gente que vai andar pelas ruas dessa cidade. E por onde for, levará o Senhor. Por onde formos, expressaremos o Senhor e quem Tu és, e o Teu caráter, o Teu poder. Testemunharemos da Sua graça sobre nós. Testemunharemos do Teu poder sobre nós. Para que haja cura, para que haja libertação, para que haja conversão. Então você pode começar a orar, pode começar a clamar ao Senhor. Ei, Senhor, venha sobre mim. Venha com o Teu poder e a Tua graça. Transforme a minha mente e coração, para que eu seja uma testemunha fiel